Olá, olá, vamos iniciar agora a nossa aula 6. Deixa eu aumentar essa letra aqui, né, que tá muito pequena. Aula 6, bloco número 1. Vamos continuar falando do artigo 37, agora nós vamos falar de uma informação muito relevante. Vamos falar sobre as informações privilegiadas, os cargos que tenham acesso a informações privilegiadas, e na sequência a gente fala sobre um contrato de gestão, né? Um contrato chamado contrato de gestão na administração pública. Bom, informações privilegiadas está previsto no artigo 37, parágrafo 7º. E, assim, não tem muita dificuldade de compreensão no parágrafo 7º não, tá bom? Vamos ler o parágrafo 7º. A lei disporá sobre os requisitos e as restrições ao ocupante de cargo ou emprego da administração direta e indireta que possibilite o acesso a informações privilegiadas. Perceba aqui, doutor, o seguinte: se você vai ocupar um cargo público, um emprego público, cujo exercício desse cargo lhe permite ter acesso a informações privilegiadas, os requisitos para você se investir, tomar posse e exercer esse cargo são requisitos diferenciados, requisitos fixados em lei e são requisitos diferenciados, tá bom? Então, por exemplo, o cara que vai fazer o concurso para o Banco Central, ou então o cara que vai fazer o concurso para a Casa da Moeda. Os cargos do Banco Central e da Casa da Moeda são cargos que alguns deles têm acesso a informações privilegiadas. Então, a lei pode estabelecer requisitos diferenciados para a pessoa, para a admissão dessa pessoa, investidura e aposta dessa pessoa no cargo. Beleza? Ok, então aí eu coloquei aqui, ó, no nosso material, né, informações privilegiadas. Acesso aos cargos e empregos que lidam com informações privilegiadas antecipadas. Requisitos devem ser fixados na lei. As restrições e as proibições, quando você estiver no exercício do cargo, também são fixadas em lei. Então, por exemplo, você trabalha na Casa da Moeda e no banco, ou no Banco Central, e aí você está trabalhando lá num cargo público, lá, concursado. A lei vai estabelecer algumas restrições, algumas proibições para você, algumas restrições específicas para quem ocupa esses cargos, como, por exemplo, não divulgar informações privilegiadas para a população que são obtidas dentro da repartição, lá dentro do Banco Central, dentro da Casa da Moeda. Tá ok? Outra situação que pode servir de exemplo, eu coloquei aqui no material, ó, informação antecipada sobre a mudança econômica que aumentará ou diminuirá ações de algumas sociedades na Bolsa. Então vamos supor que você trabalha aí na Petrobras, ou você trabalha aí, sei lá, no Ministério da Economia, ou no Ministério da Fazenda, sei lá, você trabalha em algum órgão público que lhe permite ter informações privilegiadas de forma antecipada, né? Enquanto você tem essa informação, outras pessoas não a têm. Então, você tendo uma informação privilegiada, você poderia, por exemplo, saber se as ações de uma empresa daqui um dia ou daqui 2, 3 dias vai aumentar e terão o valor de cada ação aumentado ou vai perder, né? Então, assim, você teria uma informação privilegiada. Então, se você trabalha lá em um órgão que tem informação privilegiada e você utiliza essa informação privilegiada, você está praticando atividades proibidas pela lei. Não pode praticar esse tipo de atividade porque a lei proíbe. Tá ok? Beleza? Tranquilo. Então, o parágrafo 7º do artigo 37 não tem muito o que se dialogar sobre ele. Inclusive, ele tem pouca incidência em prova. Vamos partir para a próxima. Vamos para o artigo 37, parágrafo 8º, tá bom? Vamos falar do contrato de gestão. Contrato de gestão. A gente já leu o parágrafo 7º, né? Vamos falar sobre o contrato de gestão no parágrafo 8º. Olha o que o parágrafo 8º diz. A autonomia gerencial, autonomia orçamentária e autonomia financeira. Estamos falando de 3 autonomias.
autonomia do ponto de vista da gerência, autonomia do ponto de vista do orçamento do dinheiro, autonomia do ponto de vista financeiro do dinheiro, tá beleza? Essas três autonomias aí dos órgãos públicos e das entidades da administração direta e da administração indireta, então aí envolve União, Estados, Distritos Federais, municípios, União, Estados, Distrito Federal, municípios, órgãos, secretarias, ministérios, departamentos dessas pessoas jurídicas. E os territórios federais, beleza? Estamos falando de todas essas pessoas aí. E também a administração indireta, a autarquia, a empresa pública, a sociedade de economia mista, fundação pública do direito público, fundação pública do direito privado, tá bom? Toda vez que for falar de fundação pública do direito público, eu também vou mencionar a fundação pública do direito privado. Por quê? Porque para a doutrina e para a CESP existem esses dois tipos de fundação, tá beleza? Ok, tá, então continuando, a autonomia gerencial e a autonomia orçamentária e a autonomia financeira dos órgãos e entidades da administração direta e da administração indireta, que eu já mencionei aqui, a autonomia poderá ser ampliada mediante contrato, que é o contrato de gestão, assim, que a doutrina chama contrato de gestão. Contrato a ser firmado entre os seus administradores, né, os administradores desses órgãos ou dessas pessoas jurídicas, da administração direta ou indireta, e o poder público. Né, o poder público e os órgãos ou entidades da administração direta ou indireta. Tá bom? Vão assinar um acordo, um contrato de gestão, que tenha por objeto a fixação de metas de desempenho para o órgão ou para a entidade, cabendo à lei dispor sobre prazo de duração do contrato, controles e critérios de avaliação de desempenho, direitos, obrigações e responsabilidades dos dirigentes, beleza? E a remuneração do pessoal. Então, doutor, é o seguinte, o contrato de gestão é um contrato jurídico, é um negócio jurídico feito entre o poder público, né, os entes federativos e os órgãos dos entes federativos ou as entidades da administração indireta. Então é tipo assim, ó, a União vai fazer um contrato com um órgão público da União. Por exemplo, aí a Secretaria da Receita Federal. A União poderia fazer um contrato entre a União e a Secretaria da Receita Federal, que é um órgão público do Ministério da Fazenda, que por sua vez está dentro da estrutura da União. Beleza. Então, é possível fazer esse contrato entre a Secretaria da Receita Federal e a União? É possível, sim. Tá? Então, assim, abarca tanto órgãos da administração direta e entidades da administração direta, quanto também órgãos e entidades da administração indireta. Tá bom? Então, aqui pode ser um órgão de uma autarquia, um órgão de uma empresa pública, um departamento de uma sociedade de economia mista, um órgão, um departamento de uma fundação pública de direito público, ou um órgão e um departamento de uma fundação pública de direito privado. Tá beleza? Ok? Então, eu vou mencionar aqui um exemplo para você tentar visualizar com mais concretude, né? Tentar visualizar no mundo real. Ó, INSS. O INSS não está conseguindo solucionar mais de 20 mil dos 100 mil processos administrativos de benefícios por mês. Tá? Então é o seguinte, o INSS ele recebe 100 mil processos para analisar a concessão do benefício previdenciário, só que ele não está conseguindo resolver nem 20 mil no mês. Né? Durante o mês todinho ele não consegue resolver nem 20 mil, sendo que ele recebe 100 mil. Então ele está tendo aí um déficit de 80 mil processos. Tá? Ele recebe 100 e só consegue resolver 20. Então tem um déficit de mais de 80 mil processos. Então ele não está conseguindo ter eficiência, não está conseguindo ter desempenho, um bom desempenho. Não está conseguindo ter um bom desempenho. Então, por isso o INSS, nesse meu exemplo, não está obedecendo o princípio da eficiência. É difícil obedecer o princípio da eficiência. Né? Não está tendo um resultado muito bom. Ok.
Então aí o que acontece? A União olha para o INSS, vê essa barbárie, né, vê essa falta reiterada de atingimento do resultado esperado. Aí a União resolve fazer um contrato com o INSS. Olha, aí eu segue o meu exemplo. A União, então, assina um contrato de gestão, injetando milhões de reais ao INSS e fornecendo-lhe servidores para que o INSS cumpra metas de desenvolver, meta de resolver 100 mil processos por mês. Então perceba que a população terá mais qualidade no serviço público. Então o que a União fez? A União viu que o INSS estava uma porcaria, falou assim, não, vamos fazer o seguinte, vem aqui, ó, o diretor, o gerente, o presidente do INSS, vamos fazer uma reunião aqui com o presidente do INSS. Aí o presidente, a União vai fazer o Ministério da Previdência vai fazer uma reunião com o presidente do INSS. Beleza. Então, é a administração direta negociando com a administração indireta. Então, aí a União e o presidente administrador do INSS vão fazer uma reunião. Aí a União chega e fala assim pro INSS, fala, ó, é o seguinte, o INSS está recebendo 100 mil processos por mês e só está conseguindo resolver 20 mil. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou depositar aqui tantos milhões na conta do INSS, né, para o INSS poder ter um computador de qualidade maior, né, o INSS poder ter maior fornecimento de material de expediente, ter mais estrutura. Injeta dinheiro no INSS. E além de injetar dinheiro no INSS, a União fornece-lhe alguns servidores públicos, né, para atuar lá, para trabalhar no INSS. Beleza. Então, o INSS recebe dinheiro da União, mais dinheiro, recebe mão de obra, recebe mão de obra, e aí ele passa a resolver 100 mil processos por mês e cumpre a meta estabelecida no contrato de gestão. Ele assina um contrato lá, e nesse contrato o INSS vai ter mais autonomia financeira, mais autonomia orçamentária, tá? Vai ter mais autonomia para cumprir a sua meta, cumprir a meta estabelecida no contrato de gestão. Tudo isso para melhorar a qualidade do serviço público e melhorar o cumprimento do princípio da eficiência no serviço público. Tá beleza? Então, espero que você tenha entendido o que seria um contrato de gestão, tá? Ok. Bom, primeiro, vou falar mais algumas informações aqui. Primeiro, é necessário que algumas matérias sejam reguladas em uma lei. Tem que criar uma lei regulando algumas matérias. Quais são essas matérias? São 4. Primeiro, o prazo de duração do contrato, né? Se o contrato vai durar 1 ano, se o contrato de gestão vai durar 2 meses, se o contrato vai durar 2 anos, né? Então, é a lei que vai dizer qual é o prazo do contrato de gestão. A lei vai dizer também sobre os controles e critérios de avaliação de desempenho, né? Tipo assim, como é que vai ser controlado aí o INSS, como é que vai ser controlada a avaliação de desempenho, como é que eu vou saber se o desempenho do órgão ou da entidade está melhorando com esse contrato de gestão. Então, a lei que vai dizer como que deve ser estabelecido esses critérios aí, tá bom? Outra matéria, direitos, obrigações e responsabilidades dos dirigentes. Então, o dirigente lá do INSS, que é o meu exemplo que eu citei, ou o dirigente de qualquer outra entidade da administração direta ou de qualquer outro órgão da administração direta ou indireta que assinar o contrato de gestão, né? Ele vai ter alguns direitos, ele vai ter algumas obrigações e ele vai ter algumas responsabilidades. Beleza? Então, quem vai estabelecer os direitos, as obrigações e as responsabilidades é a lei. É a lei que vai prever aí a regulação dessa matéria. E por fim, é a lei que vai dizer sobre a remuneração do pessoal, né? O salário do pessoal do INSS vai aumentar? Como é que vai ser? Vai ter um aumento ou não vai? Como é que é? É a lei que vai dizer. Se assinar o contrato tem um aumento no salário? Não sei, é a lei que vai dizer, tá bom? É uma matéria reservada à lei. Ok?
Tá, e por último, né, como eu já mencionei, é necessário que, além dessas matérias reguladas em lei, é necessário que o administrador da entidade ou do órgão assine um contrato juntamente com o representante do poder público, com o representante do ente federativo, tá? Aí, assinando esse contrato, estará estabelecido o negócio bilateral chamado contrato de gestão, tá bom? Então aqui, quem vai assinar é o poder público e os administradores dos órgãos ou das entidades que vão se beneficiar com o contrato de gestão. E nesse contrato deverá estar estabelecida a meta ou as metas de desempenho para cumprimento pelo órgão ou pela entidade. Tá beleza? Então, esse é o contrato de gestão previsto expressamente na Constituição Federal, no artigo 37, parágrafo 8º. Espero que você tenha entendido. Não tem muita dificuldade aqui, não. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu ia ler aqui o parágrafo 8º, mas na verdade eu já li no início, né? Então não precisa ler de novo, tá? Vamos para o parágrafo. Se você quiser dar uma lida no parágrafo 8º de novo, você pode ler e eu acho que vai ser um pouco mais de fácil compreensão, né? O contrato de gestão. Tá, ok. Então vamos para o 37, parágrafo 9º, tá? O 37, parágrafo 9º, na verdade, nós já sabemos sobre ele, tá? Nós já adiantamos o conhecimento do parágrafo 9º, do artigo 37, porque a gente estava falando do teto constitucional e a gente falou do parágrafo 9º, mesmo não lendo o parágrafo 9º, a gente falou as informações sobre o parágrafo 9º. Tá? Então, lembra que a gente falou da despesa de pessoal e da despesa para custeio em geral das empresas públicas, das sociedades de economia mista, das sociedades subsidiárias, das sociedades controladas? Então, a gente falou o seguinte: se o poder público injeta dinheiro na sociedade de economia mista, na empresa pública ou nessas sociedades que eu mencionei, se ele injetar dinheiro em qualquer uma dessas pessoas privadas, para que essas pessoas privadas paguem o seu pessoal, paguem os seus funcionários e paguem os custeios em geral dessas pessoas privadas, o que vai acontecer? Como a pessoa jurídica de direito privado vai estar recebendo dinheiro público para pagar os seus funcionários, essa pessoa jurídica não poderá pagar para os seus funcionários uma remuneração maior do que o subsídio do Supremo, ou seja, vai ter que obedecer o teto do STF, o teto do serviço público, o teto geral do serviço público, que é 39 mil e uns quebrados aí, tá bom? Então não poderá pagar mais do que isso. Agora, se a empresa pública ou a sociedade de economia mista ou as sociedades subsidiárias ou as sociedades controladas não recebem nada do poder público para pagar os seus funcionários, nem para pagar as despesas em geral da sociedade, aí o que vai acontecer? Elas não precisam obedecer o teto constitucional, então aí elas podem pagar quanto elas bem quiserem para os seus funcionários, tá bom? Então, por exemplo, Petrobras. Se a Petrobras recebe dinheiro da União para pagar os funcionários da Petrobras, então nenhum funcionário da Petrobras poderá receber mais do que o teto, né, que é o subsídio do ministro do Supremo. Agora, se a Petrobras não recebe dinheiro público para pagar os seus funcionários, nem para pagar o custeio em geral da Petrobras, aí a Petrobras não precisa obedecer o teto do funcionalismo público, que é o subsídio do ministro do Supremo, e a Petrobras poderá pagar o salário que ela quiser para os seus funcionários, para os seus diretores, e etc. Tá bom? Então, assim, espero que você tenha entendido. Agora eu vou ler o artigo 37, parágrafo 9º, para ficar bem esclarecida a situação. O disposto no inciso 11 aplica-se à pessoa... O disposto no inciso 11, que fala do teto funcional, o teto do funcionalismo público, né?
você tem que ler aqui assim, ó. O teto constitucional, que é o subsídio do ministro, a regra do teto constitucional, ou seja, o disposto no inciso 11, ou a regra do teto constitucional, aplica-se à empresa pública, à sociedade de economia mista, suas subsidiárias que receberem recursos da União, dos estados, do Distrito Federal ou dos municípios para pagamento de despesa de pessoal ou de custeio em geral. Então, despesa de pessoal, despesa de custeio em geral, se essas pessoas receberem esse dinheiro público da União, dos estados, do Distrito Federal ou dos municípios, então essas pessoas privadas não poderão pagar mais do que o teto para os seus funcionários. Agora, se elas não receberem esse dinheiro, não receberem essa contribuição para pagar os seus funcionários, aí elas podem pagar quanto elas bem quiserem para os seus funcionários. Tá beleza? Espero que você tenha entendido o artigo 37, parágrafo 7º, o artigo 37, parágrafo 8º e o artigo 37, parágrafo 9º. Tá ok? A gente termina aqui então esses 3 parágrafos. A gente vai fazer uma pequena pausa. Daqui a pouco a gente volta para falar do parágrafo 10 em diante do artigo 37 da Constituição Federal. Ok? Já já a gente está de volta então.